iniciar mesmo assim, vamos ver. Agora foi. Agora sim, né? Eu acho que agora está gravando. Tá bom, eu vou compartilhar aqui e vamos lá. Então, boa Dá para tarde. ver a tela? Dá, abriu. Acho que para todos, né? Ok. Então, vamos iniciar esse encontro de hoje, né? Com o Cefai aqui, né? Esse convite à reflexão. Eu sou a Nádia Paai, né? Professor de apoio e acompanhamento à inclusão. Sou eu que estou acompanhando a escola este ano, né? O Saturnino. Aqui do meu lado está a Elza, minha companheira de trabalho também, vai participar junto com a gente desse momento, né, de conversa, né, e a gente vem aqui para esse convite mesmo, vamos refletir um pouquinho sobre esse atendimento dos estudantes, né, e pensar juntos aqui. Pode passar, Jefferson. Tá, de vez em quando eu só vou minimizar a tela para aceitar o pessoal que vai entrando, tá? Ok. Olá, gente, boa tarde. Eu estou aqui com vocês também, Jefferson, meninas, boa tarde a todos. Saturnino, boa tarde. Então, a gente vem... Boa tarde. Boa tarde. A gente vem mesmo para uma conversa, uma escuta e uma conversa para a gente adiantar nos pensamentos reflexivos aí que a gente tem que fazer. Eu e a Nádia, a gente conhece muitas coisas do atendimento dos meninos de recurso, e vocês também conhecem. Porém, quem conhece mesmo de Saturnino são vocês. Então, a gente vem aqui para uma contemplação de somatória de conhecimentos, né? Então, convido vocês nesse momento para a gente pensar um pouco em observação ao nosso acompanhamento aos estudantes e familiares do público da educação especial. Nós, Saturnino, dentro do acompanhamento que nós fazemos, realizamos com os nossos estudantes, com os familiares dos nossos estudantes. O que nós entendemos, o que nós vemos de fragilidade no atendimento que nós realizamos? O que nós vemos de oportunidade no atendimento que nós realizamos? O que nós vemos de força no atendimento que nós realizamos? O que nós entendemos de ameaça nesse atendimento que a gente faz? Todo mundo entendeu o que é para a gente colocar aí? A gente pode escrever aí num papel ou falar aqui para a gente colocando aqui, para a gente discutir a partir do olhar do Saturnino. Vamos lá, pessoal, quero ouvir vocês. Não sei se eu me fiz clara. Vamos lá. O que a gente tem dentro do Saturnino, que a gente vai lá, todo maravilhoso, professor comprometido, vai praticar nossa aula. A gente chega lá para fazer os atendimentos aos nossos estudantes e a gente está todo animado, todo potente, chega lá, dá uma tristezinha, que aconteceu alguma coisa, você preparou alguma coisa e aí não deu certo o que você preparou. Por que não deu? Qual é essa fragilidade? Você foi lá no atendimento para os meninos da sala de recursos, você foi lá para um atendimento para os meninos da educação especial, e aí não deu certo. Você foi lá para a formação com os professores, e aí deu um negocinho errado, e isso acontece quase sempre. Isso seria fragilidade. Oportunidade. O que vocês fizeram que foi maravilhoso, que deu... O que vocês têm de potência aí, que vocês observam, assim, nossa escola é diferente, nossa escola tem isso. É interessante. O que a gente tem
de força, o que a gente tem que é uma coisa muito boa, que nós professores temos, e a gente soma sempre. E o que a gente tem que, infelizmente, é uma ameaça, destrói o nosso trabalho, não potencializa o nosso trabalho, não nos ajuda. Que é para a partir daí a gente discutir. Vamos lá, gente, quero ouvir vocês. Eu posso falar? Boa tarde. Eu não sei se eu vou falar do Saturnino, né? Porque eu tenho uma criança de inclusão, só que eu só tenho acesso a ele pelo WhatsApp. Mas eu vou falar da fragilidade. Eu acho que a fragilidade é do sistema. Nós não conseguimos acompanhar efetivamente a criança, acredito isso, uma facilidade nossa é não conseguir acompanhar a criança. Uma oportunidade, acredito que é as formações. E uma força do Saturnino, vou pensar assim, as parcerias. Acredito que a parceria com o coordenador, com a coordenadora, e com as próprias professoras de civil e da unidade, acredito que seja a nossa força, as parcerias. E uma ameaça, o pouco apoio, acredito que de fora, sentido SME, estagiários, falta apoio humano, falar assim, estagiários, recursos, não sei se recursos, pode ser. Eu classifiquei assim. Obrigada, professora. Professora Cristina. Alguém mais? Um apanhado muito bom, professora Cris. Alguém mais quer falar? Rosângela, Dora, Marinês, Jaque. Quem gostaria de falar? Oi, Nádia, boa tarde. Professora Doralice. Pode falar, Dora. Oi. A nossa escola, eu vejo que é uma escola bem potente, as pessoas são bem estudiosas, preocupadas, tanto com a parte pedagógica, com os alunos. Até então, no ano passado, nós fizemos, fizemos cursos à parte, tudo para a gente buscar o melhor para essas crianças. Fizemos materiais de apoio para as crianças, né, com necessidades. E o que eu vejo que, assim, em questão, o próprio sistema, porque eu observei o ano passado a questão até do Trilhas, né, que veio para a turma para dar um apoio nessa pandemia. Porém, as crianças com necessidades especiais, a gente não tinha muito material para trabalhar com eles, ainda mais nessa época de pandemia. E eu vejo que nós temos uma sala de recursos, tá para vir uma professora em nossa escola, porém o próprio sistema barra, né? Porque tem que ter um professor na sala dessa professora para a gente ter esse apoio. Então, essa falta mesmo de apoio, de materiais, de recursos, acaba fazendo muita falta para nós na escola. Só que a gente troca bastante informações, uma ajuda muito a outra. O Saturnino tem essa parceria, coordenação, professores. A gente se preocupa bastante em buscar recursos, né, para as crianças. E esse contato com a família também. Sempre pedindo ajuda para os familiares. É isso. Obrigada, professora. Dora. Eu só não fiquei muito assim colocando no certinho. Eu não sei se você consegue me ajudar, professora Dora. O que é fragilidade disso? O que é oportunidade? O que você entende como fragilidade? O que você entende como oportunidade? O que você entende como força? Cada coisa no seu lugar. Fragilidade. Essa questão mesmo de
as fragilidades que acontecem mesmo no dia a dia na escola, né? A gente está lá com uma sala, agora está diferente a questão da pandemia, mas com vários alunos, aí acaba sendo aquele mais hiperativo ou algo, aí a gente tem aquela criança com necessidades especiais, a gente quer dar mais atenção na sala de aula para essa criança, tá trabalhando mais juntamente com ela, porém a gente tem outros, né, alunos ali. E deixa eu ver, ameaça, deixa eu ver, oportunidade. Eu acho que a gente já está tendo uma oportunidade de você estar aqui conosco para a gente estar aprendendo cada dia mais. Força, é uma escola com bastante força, uma equipe bacana. E falta mais algum? A ameaça que ficou por conta desses materiais e recursos. Exato. Obrigada. Nada. Pessoal, eu vou começar a explanar aí a partir do que as professoras disseram, mas só para a gente fazer um bate-bola aí, para a gente entrar nos temas que a gente trouxe para discutir com vocês. Então, a gente conhece o Saturnino também, a gente acompanha a história do Saturnino, né, com a diretora Ruth, com a professora Elis, que era coordenadora de vocês, e a gente vai conhecendo os professores também, né, mas é isso mesmo, né, quando a gente pensa na fragilidade, então, assim, nossa força a gente vai semear, vai continuar cuidando, né? Nossa oportunidade a gente vai cuidar para ela virar uma força. Nossa ameaça a gente vai tentar trabalhar ela para ela virar fragilidade, para depois ela virar oportunidade e força, porque o nosso interessante aqui é a força. Realmente, gente, é a identidade de nós, Saturnino mesmo, essa questão dessa força, né, desse povo da cabeça aberta, de saber que a educação é reflexão e ação, né? A gente tem que olhar para o que a gente está fazendo, a gente tem que pensar no que a gente está fazendo, né? A gente tem que criar a questão da organização para a gente saber que rumo que a gente está levando, porque o professor é uma atividade totalmente reflexiva e de conceitos. A gente tem que saber qual é a concepção, o que a gente entende daquilo. Eu também vejo, pessoal, a formação como uma oportunidade para a gente saber mais, para a gente conhecer de fato quem é essa comunidade educativa que a gente está trabalhando. Então, vou focar lá na fragilidade, né? Eu achei muito interessante que nossa fragilidade, nós temos preocupação para realmente acompanhar os estudantes com suas deficiências, com as suas limitações. Temos também a preocupação desse número de alunos dentro da sala, desse número de estudantes dentro da sala, de como a gente pode dividir o tempo e dividir as atividades. Vou falar da fragilidade. Essa fragilidade que a gente vai vendo, a gente pode potencializar o acertar dessa fragilidade exatamente nas formações. Por que exatamente nas formações? Porque a formação, ela vai dar recursos para a gente trabalhar com esse aluno e acompanhar esse aluno, entender o que esse aluno tem, fazer o diagnóstico desse aluno, do que esse aluno aprende, para a gente poder acompanhar esse menino no percurso dele. O número da sala é uma questão que a gente fica muito pela prefeitura, né, que é a prefeitura que determina o número de alunos, de estudantes que tem na sala, mas dentro de alguns serviços que a prefeitura oferece, que é o estagiário, que é o AVE, a gente potencializar esses serviços para, de fato, eles acontecerem dentro da sala de aula, para que a gente possa ficar atendendo os alunos que não tenham deficiência e os alunos que tenham deficiência dentro da sala de aula. E aí a gente vai tentar aí mostrar para vocês algumas questões do que a gente pode fazer para poder dar esse atendimento para os alunos dentro da sala de aula. Os materiais que a gente apresenta na ameaça, minha gente, é muito interessante porque a apropriação das políticas públicas, das instruções das políticas públicas,
vão dar conta desses materiais e desses recursos que a gente necessita para poder, de fato, o nosso trabalho acontecer. Então, vamos lá verificar se o que a gente preparou de conteúdo dá respaldo para essas reflexões que a gente faz da escola. Pode passar. Então, vamos lá. Então, hoje o nosso intuito aqui é apresentar um pouquinho desse trabalho do Cefai. O que seria o Cefai? Que é esse Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão. Então, a gente vem bem nisso que a escola fala, né? A formação. Então, esse momento aqui para a gente discutir um pouquinho, conversar, né? Trazer as ideias, né? Sugestões e estar nesse acompanhamento aí junto dos estudantes com vocês. Pode passar. Então, o Cefai, por meio do coordenador, né, do Cefai, que é a Gislaine, e os professores de apoio e acompanhamento à inclusão, que somos nós, os pais, a gente realiza o quê? O apoio e o acompanhamento pedagógico desses estudantes aí na escola. Pode passar? E aí, gente, é essa questão do foco mesmo, muito fácil conversar com o pessoal do Saturnino. Nós temos que olhar, então a gente vai pensar nessas questões das políticas públicas, né? O que nós temos que o governo, né, que esse governo oferta para a gente tem que se prender nisso para poder desenvolver nossas atividades. Então, a gente tem uma legislação, que é o Decreto 57.379, de 13 de outubro de 2016. Ele institui na Secretaria Municipal de Educação a Política Paulistana de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, a gente vem trazendo todos esses estudantes com as mais variadas deficiências para dentro da escola, de fato, e eles estão lá e eles têm que ter o atendimento igual aos demais estudantes dentro da sala de aula. Então, esse decreto é a lei que coloca todos os estudantes lá dentro das nossas salas. Já a portaria é o material que vai discutir com a gente como são as ações, como deverão ser as ações para a gente ter esses meninos e essas meninas lá dentro da nossa sala de aula. Portaria 8.764, de 23/12/2016. Então, o decreto diz que precisa estar e de que ele vai estar lá dentro da sala de aula. E a portaria, ela vem esmiuçando como que vai ser essa organização. Como que nós vamos colocar esses meninos lá dentro das aulas? Quais são os serviços que vão estar disponibilizados para a gente dar conta desses meninos lá dentro da sala de aula? Aí, a gente fala assim, muito bom aqui o depoimento da professora Maria Luzinete. Pode passar, Jefferson, por gentileza. Quando ela diz que nós somos potentes, que nós temos formação, que as nossas formações dão conta das nossas... dos nossos acompanhamentos, e aí a gente quer mais, porque a gente sabe que esses meninos precisam de mais e que a gente também precisa de mais. Quais são esses recursos que a gente vai ter? Uma vez, porque é um pensamento muito maravilhoso da equipe de professores. Por quê? Porque quando a gente vai para a lei que coloca os meninos dentro da sala de aula, e em si, dentro da sala de recursos, que são dois momentos diferentes, gente. Quando a gente pensa dos meninos todos dentro da escola, educação inclusiva para todo mundo, todos os meninos estão lá. Mas existe um público que é da sala de recursos, que são os meninos. Serão considerados público-alvo da educação especial os educandos e educandas com deficiência visual, auditiva, física e intelectual, múltipla ou com surdo-cegueira, transtornos globais de desenvolvimento, TGD, autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno degenerativo da infância e as altas habilidades de superdotação. Professora, quem são esses meninos? São os meninos que são atendidos na sala de recursos. Esses meninos têm uma política pública diferente dos demais, eles têm PEG, eles têm outros recursos, a gente precisa acompanhar. Elza, para que a gente acompanha esses meninos os atendimentos fora da escola? Porque já é sabido, gente, nós não damos conta destes meninos
sozinhos. Nós precisamos de uma rede de proteção para dar conta desses meninos. É por isso que os relatórios são tão importantes. A sala de recurso, e a gente já vai adiantando algumas coisas aqui, a sala de recurso, ela é uma sala, já deixa você falar, ela é uma sala que vai trabalhar o desenvolvimento global do menino. As aprendizagens ainda continuam sendo estudadas e aprendidas na sala de aula. Os professores da sala de recurso, eles potencializam esses estudantes para poder estar compartilhando e fazendo minimamente as atividades, as tarefas dadas para os professores lá na sala de aula. Se eu não me engano, você levantou a mão, eu não vi se outra pessoa levantou também. Ah, tá bom, ela apertou sem querer. Tudo bem, Rô, não tem problema. E aí, o que acontece? Vamos lá, voltar para a tela. Isso. Pode passar, Jeff. Então, entender essa questão é muito importante, gente. E alunos que estão na sala de recursos, mas não só os alunos que estão na sala de recursos têm deficiência, existe um rol de deficiência que não é atendida na sala de recursos, mas que os meninos estão lá na sala de aula para ser atendido na sala de aula. E como a gente está na rede de São Paulo, nós temos uma concepção dessa rede, e aí a gente vai olhar para quê? Para os conceitos orientadores que são para todas as crianças da rede. Educação inclusiva. Não é o Jefferson que está dizendo, não é a Elza, não é a Nádia. É a prefeitura que traz uma concepção de educação inclusiva para que esses meninos todos estejam dentro das salas de aula. Para que esses meninos todos tenham equidade. Então, o que é para um é para todos. Todos eles tenham assistência da mesma forma. E uma educação integral, que não sirva só para uma janelinha ou para uma gaveta. Que seja esse sujeito visto na sua inteireza. Por exemplo, por que a gente coloca como que está sendo o atendimento dos estudantes, que é o nosso público, e dos familiares? Porque quando os alunos que são da sala de recursos, a gente faz uma anamnese lá no começo e vai conversar com essa família, quem é essa criança? Porque atender humanamente, gente, humanamente, acolher essa família é de uma importância muito grande. Quem é essa família? Da onde vem essa criança? Essa família também tem um certo sofrimento por essa criança estar nessa condição. Será que esses pais dão sustentabilidade para essas crianças da sala de recursos? Então, conhecer o outro, esse diagnóstico do outro, é muito importante para a gente direcionar como que é o atendimento. E aí nós professores da escola, temos esse universo de meninos para a gente trabalhar, sejam eles que são postos lá na sala de recursos ou não. E aí a gente vai preparar esse material para que esses meninos todos sejam atendidos. Por isso que a gente fala da adequação curricular. A sala de recurso vai ter como foco a eliminação de barreiras. Então, esse menino tem uma deficiência que nasceu com ele, ou ele tem uma deficiência que ele teve uma doença, ou ele teve um acidente que o colocou nessa condição. Nós vamos trabalhar para que, sabendo que essa deficiência está lá, posta, ela está lá, ela não muda. E como que nós vamos eliminar as outras barreiras que podem surgir por conta da gente deixar esse menininho no canto e ele não vir participar, por conta desse menininho não participar da aula. Então, a gente vai sempre avançar nesse sentido. Pode passar, Jeff. Que barreiras são essas, Elza? Que barreiras são essas barreiras que podem existir dentro dessa situação com esse menino? Qualquer obstáculo que impeça, de alguma forma, a pessoa acessar algum espaço, serviço ou produto, as barreiras podem se apresentar de várias maneiras. Barreiras urbanísticas, obstáculos em vias públicas ou privadas. Gente, se a gente andar por aí, se a gente andar por vários lugares, as calçadas não dá para a gente andar com uma cadeira de roda. Nossos pais que são idosos nessas calçadas não andam. O mundo não está preparado para a questão das necessidades das pessoas.
né? A gente acabou de fazer um curso do DUA que vem refletir sobre essa cidade preparada para essas pessoas com deficiências, para os idosos, para as crianças. Barreiras arquitetônicas. Os prédios são obstáculos natos, né, gente? Só escadas, como o cadeirante entra. Meios de barreira nos transportes, né? Os obstáculos para as pessoas entrarem nos ônibus e saírem dos ônibus, no sistema público e privado. As barreiras de comunicação, como acessar e receber e emitir qualquer mensagem e confirmação. A gente tem toda hora um telefone para pessoas surdas falarem nesse telefone. Barreiras atitudinais. São as barreiras dos comportamentos que atrapalham a participação da pessoa com deficiência na sociedade, né? Então, são inúmeras as questões, as barreiras que a gente pode pensar. E as barreiras tecnológicas são as barreiras que impedem uma pessoa com deficiência acessar a qualquer tipo de tecnologia. Por exemplo, se nós tivéssemos uma pessoa com deficiência auditiva nesse momento da sala, a gente já estava aqui com a Nádia fazendo a tradução em Libras. Por quê? Porque a gente precisa possibilitar para que todos os professores ouçam, acompanhem essa formação. Então, a gente precisa disponibilizar de vários outros recursos para a gente poder ofertar para as pessoas com deficiência. Nesse momento, nós não temos, mas a gente pode, no momento, ter essas pessoas para poder possibilitar que essa formação chegue nas variadas pessoas dentro do nosso grupo. Então, todo o nosso trabalho curricular vai olhar para a deficiência do nosso estudante, estudante por estudante, por isso que lá no fundo a gente vai chamar de estudo de caso, e entender qual é o obstáculo que a gente vai tentar vencer com esse estudante. Qual é o obstáculo? Ainda não li a mensagem aqui sobre o laudo, mas eu vou olhar. É um outro momento que a gente conversa sobre o laudo também. O laudo, gente, o laudo garante o acesso da política pública. Quanto nós, professores, lá na escola, não é o laudo, nós somos tão maravilhosos, não é o laudo que vai dizer como que nós vamos atender o menino. É o nosso compromisso com a escola, é o nosso compromisso com o currículo, porque vocês já são tão maravilhosos, vocês preparam as aulas de acordo com a necessidade dos alunos. Eu tenho 8ª A e 8ª B. A aula nem sempre é a mesma. O conteúdo até é, mas a forma de aplicar não é o mesmo. É a mesma coisa que acontece com o laudo. Eu posso não ter o laudo, mas o atendimento está lá garantido e realizado. O laudo, ele só é um veículo para garantir que tem o tag, por exemplo, que tem o intérprete, por exemplo, que tenha o que o aluno precisa lá no governo. Olha só que interessante. Pode passar, Jefferson. Então, aqui a gente traz uma imagem, né, para a gente refletir um pouquinho, né, sobre essa questão do currículo, né, de trabalhar esse foco na eliminação de barreiras, né. Então, quando a gente traz essa imagem aqui, a gente pode vivenciar isso, né. Então, aqui, dentro dessa imagem, desse desenho, né, a gente vê que ali, para a participação do jacaré, né, o que foi feito ali, né, a empatia dos outros, né, de pensar nele também, de que forma ele iria participar, né, desse momento ali, né. Então, é sempre isso, esse nosso olhar, pensar no outro, né, se colocar no lugar do outro, né, e ver as necessidades do outro. Pode passar, Jefferson. Então, e pensar nessa sala de aula, né, a diversidade que tem a sala de aula, né, é só o aluno com deficiência dentro da sala de aula que me tira o chão, que eu fico, né, assim, preocupada com a aprendizagem desse aluno? Não, né, então a gente tem uma grande diversidade dentro da sala de aula, alunos que estão ainda com uma defasagem de aprendizagem, que a gente tem que pensar neles também, né, então isso a gente vê que a sala de aula, né, é esse lugar da diversidade, e a gente vai pensar em cada estudante, né? Pode passar. Então, pensar nessa prática educacional, né, que a gente não pode padronizar tudo, né, que tem que ser igual para todos, né? Então, isso não condiz com essa perspectiva, né, inclusiva, né? Então, assim,
quando eu respeito as características de aprendizagem de cada estudante, o que eu vou pensar? Eu preciso pensar em atividades diversificadas, né? Algumas propostas, né? Que me leve também a esse conhecimento, né? Que pode, né? Que eu tenha esse objetivo. Então, de várias formas eu posso pensar, né? Então, talvez esse meu grupo, eles aprendam através das figuras. Se eu trazer vídeos, fotos, imagens, isso auxilia nessa questão da aprendizagem. Tem outros alunos que são mais auditivos, então eu falar, conversar, discutir dentro da minha sala de aula, isso facilita a aprendizagem também, né? Tem crianças que são sensoriais, ela precisa pegar, tocar, né? Então, os recursos, trazer recursos, letras móveis, material dourado, outros materiais que isso facilita também, né, no nosso dia a dia, nessa construção do conhecimento, né? Então, a gente sempre pensar nessa diversidade. Pode passar? Então, que práticas de ensino ajudam o professor a ensinar os alunos de uma mesma turma, atingindo a todos, apesar das suas diferenças? Então, uma forma da gente pensar aqui um pouquinho, né? Pode passar? Então, aqui, o que seria? Flexibilizar, né? Essas práticas aí, essas estratégias, pensar um pouquinho de que forma eu posso flexibilizar o meu conteúdo para atingir a todos, não só os estudantes com deficiência. Pode passar? Peraí, antes de pegar isso, posso falar? Uhum. E aí, gente, vou trazer aqui com a fala, conversando um pouquinho com o que a Rosângela colocou para a gente aqui. Rô, fica tranquila. Então, gente, quando a Nádia fala, né, da questão dessa sala de aula, então o Mohan já fala lá dos seus documentos que dentro da sala de aula nós temos todas as tramas que a sociedade vivencia. Porque a sala de aula é a sociedade. Então, nós temos lá variados comportamentos, variadas outras situações. Por exemplo, a Rosângela traz para a gente aqui que ela tem uma criança que não tem o laudo, que é difícil para ela trabalhar lá dentro da sala de aula. Não sei se é da nossa rede ou se não é, mas a gente precisa, gente, senão a gente fica muito louco. O que é meu professor? O que é da rede, que eu também sou professora, eu sou da rede, o que é meu professor, o que é dos pais, família, o que é da diretora, o que é do coordenador, o que não é do coordenador e é do professor. Então, esse levantamento, observar essa família, verificar que essa família tem uma criança com deficiência, ela tem deficiência, é provada deficiência, precisa entrar com o laudo médico. Laudo médico, a própria escola é a porta de entrada para a gente realizar esse laudo médico, para a gente fazer esse atendimento. O pai precisa levar essa criança no médico para fazer os atendimentos e dar esse respaldo para a gente quanto laudo, atualização do laudo, a melhoria que foi. Assim como a gente também deve servir os relatórios para as famílias, os relatórios para o coordenador. Então, a gente observar essas barreiras comportamentais, por exemplo, nós temos as deficiências, que é uma questão para a gente trabalhar. Mas temos os comportamentos, por exemplo, entendível da menina com Down, que é o caminho da Rô que ela está trazendo para a gente. Por que ela quer sair da sala e ficar com a funcionária, e não dentro da sala de aula, que é o certo, que é com o professor? Trazer essa rotina, essa conversa, essa discussão para dentro da sala de aula, para a família, né? A professora linda e maravilhosa está ofertando atividades direcionadas para essa criança. Como que essa criança vai ou não fazer esse material, né? As crianças auxiliam o quanto que nós, nos nossos projetos, também trabalhamos as demais crianças para nos auxiliar no tratamento com essa criança com deficiência. É uma rede total que a gente prepara para a gente poder trabalhar com esses alunos.
é chamar mesmo os outros para a sua responsabilidade. Manter os nossos portfólios em ordem. Por quê? Porque quando a gente for falar para a saúde, que a menina não fica dentro da sala de aula, mas mostrar todos os planejamentos de aula que a professora Rosângela fez e a menina não estava disposta a fazer, conversar com o psicólogo. Olha, isso tudo foi ofertado para ela dentro do currículo da sala de aula, só que ela preferiu não se manter dentro da sala de aula. Trazer essa problemática para o outro também. Porque a gente precisa atingir a todos, apesar das diferenças, né? Então, assim, nós estamos cumprindo o nosso papel, nós vamos trabalhar e registrar para que todos cumpram o seu papel. A gente vem na escola, ensina a rotina para as crianças, ensina, a gente vai ter que ensinar os pais também. Nós vamos ter que dar essa humanização, dar esse acolhimento para os pais também, porque senão vai para casa, perde tudo que a gente trabalhou, né? Esse contato com a comunidade, com os pais responsáveis, ele é super importante para garantir as aprendizagens. E é cansativo, mas falar o porquê que a gente está fazendo também é nosso papel, porque a família não entende por que a gente faz a rotina. Ah, a professora Fundinho coloca lá a primeira aula, leitura, segunda aula, vamos para a educação física. E aí o autista, por exemplo, precisa dessa rotina mais esmiuçada ainda do que eram as minhas crianças da sala de aula. Os pais que não sabem nem para onde vão. Isso tudo é aprendizagem, né? Isso tudo é aprendizagem, com certeza, do que a gente está fazendo. Então, Rosângela e demais professores, nós estamos fazendo nossas partes. E chamar o outro, um convite para o outro, para contemplar, para apoiar, para corroborar com o nosso trabalho é muito importante. O roteiro de perguntas que pode ajudar na coleta de dados para selecionar o recurso, a flexibilização adequada às necessidades dos alunos. Por que a Elza está falando isso? Conversar com vocês sem saber a realidade de vocês é inútil. Por quê? Porque é uma escola potente, é uma escola que já tem muitas coisas andadas, muitos passos e largos passos dados. É a mesma coisa dos estudantes. Chegar e oferecer para os alunos sem os conhecerem é inútil. Precisa realizar um diagnóstico, precisa saber quem é quem, né? Então, aqui a gente traz uma ideia desse estudo de caso mesmo, esse conhecimento do estudante, né? Então, quem é esse meu aluno, né? Quais são as principais habilidades manifestadas por esse aluno? O que ele gosta de fazer? Né? O que eu observei durante a minha aula? O que é que chama a atenção desse aluno, né? E quais são as necessidades específicas desse aluno, né? Decorrentes das deficiências ou imposta pelo ambiente, né? Então, dentro das minhas propostas, né? Eu observei que ele tem essa barreira, né? Para acessar esse currículo, né? Conversar com a família, né? Ver também esse ambiente familiar, como que acontece em casa, como a mãe consegue se comunicar, passar as informações, como que é esse estudante em casa também, né? Os acompanhamentos da saúde, né, que são muito importantes também, a gente saber, né, articular isso, a escola é esse canal potente aí com a área da saúde, essa rede de proteção, né, de articular esses atendimentos, saber como que está esse estudante, né, se ele está realizando, se não está, o porquê não está realizando, né, muitas vezes fazer esse relatório pedagógico, como está esse estudante dentro da sala, dentro da escola, né, ofertar esse relatório para a saúde, para ter esse acompanhamento, esse trabalho articulado aí, né, entre todos, né. Qual a impressão do professor da escola comum sobre o aluno? O que eu estou, né, observando desse meu aluno? O que eu pretendo? O que eu estou planejando, né, desenvolver com esse meu aluno, né? A questão dos materiais pedagógicos, né? Está adequado? Eu estou pensando nos materiais, meus alunos precisam de algum material específico, né? Para desenvolver as atividades, né? Então, tudo isso é um rol de perguntas, é um estudo de caso que a gente realiza, né? De conhecimento mesmo desse estudante. Pode passar. E
E aí a gente traz alguns exemplos aqui, né? Assim, são exemplos simples, assim, só para a gente pensar um pouquinho, né? De que forma eu posso ofertar uma atividade para o meu aluno, de que forma ele pode registrar essa atividade, de que forma ele pode, né, vivenciar essa atividade, né? Então, aqui eu trago um exemplo do trilha de aprendizagem, né? E aqui ele vai trabalhar o quê? Os fenômenos da natureza. Então, eu posso trazer, né, um vídeo falando, eu posso trazer as figuras. Então, precisa o estudante fazer o registro escrito? Não, ele pode participar de outras formas, né? Ele pode identificar para mim através de figura, apontar para mim, né? E essa interação com a atividade, né? Pode passar? Aqui outro exemplo também de atividade, né? Do Trilhas, que fala sobre a família. Então, trazer esse tema para a sala de aula, conversar, fazer a leitura, né? Então, trazer imagens para esse estudante, né? Porque só o texto em si, muitas vezes, não atinge aquela criança, né? Então, se eu trazer, né, figuras de diferentes configurações de familiares, né? Mostrar possibilidades de registro, né? Muitas vezes a criança, ela não tem ainda, não está, né? Está nesse processo de alfabetização. Então, como é que ele pode participar, né? Tendo alguém, um ledor do lado dele, ou escriba, né? E a criança ir participando, né? Oralmente, dando a sua opinião, trazendo as suas ideias, né? Que esse ledor, escriba, pode ser o professor ou alguém da família, né? O estudante também ele pode registrar, né, as suas considerações da atividade através do quê? De desenhos, né? De figuras, né? Ou então o professor trazer opções, né? Para ele estar indicando, né, as alternativas, né? Então, nessa atividade não tem, mas aí eu posso também criar em cima dessa atividade outras estratégias, né? Então, eu posso colocar lá, né, para o aluno, através da minha leitura, ele indicar qual é a questão correta, né? Pode passar. E aí, aqui eu trago também algumas possibilidades de recursos. Ai, Nádia, aqui a gente não tem na escola esses recursos. Por isso que está aqui o Cefai, esse apoio, esse acompanhamento, que aí a gente vai pensar junto com vocês, o que esse estudante precisa, né? O que a gente pode ofertar? O que a gente pode levar aí para a escola para facilitar esse atendimento do estudante, tá? Então, a gente tem aqui algumas possibilidades, né, de recursos. Pode passar. Aqui também a gente traz algumas opções de uma tesoura adaptada, do plano inclinado que auxilia, as letras móveis. Esse plano inclinado a gente pode também fazer, né, com papelão, como está aí no exemplo. Alguns materiais, né, que a criança tem a dificuldade de segurar no lápis, então a gente faz esse adaptador para pôr no material, no lápis, no lápis de cor, né? Então a gente tem algumas possibilidades. Pode passar. Aqui, alguns exemplos de cartazes, de organização de rotina, né, de prancha de comunicação, né, que a gente pode estar pensando junto, tá elaborando, né. Então, aqui tem uma sequência, talvez que sirva para um aluno autista, de como que acontece essa questão da escovação dos dentes. Então, ele vai perceber ali, né, com essa rotina, com essa sequência de atividades, como é que acontece, né? Tem uma prancha de comunicação, que pode ser também, né, pensada junto com a família, né, discutida aí, como que a criança vai me passar as informações, né? A questão das letras móveis, que é super importante, né? Muitas vezes a criança não consegue fazer o registro escrito. Então, através das letras móveis, ele também participa desse registro de atividades. Pode passar? E aqui um recurso que a gente teve, né, tem esse ano, que é o tablet, né, que a prefeitura enviou para os estudantes. Esse tablet também tem algumas opções, né, que a gente pode estar desenvolvendo de recursos, né? Eu trouxe aqui um exemplo que é o Matraquinha, né, que é onde a gente pode estar desenvolvendo
esse recurso de comunicação, montando essa prancha de comunicação com o estudante, para ser trabalhado tanto, né, na escola como em casa com os pais, organizar essa rotina, a criança conseguir se organizar, se comunicar. Pode passar? E aí, tudo pensando em tudo isso, nessas formas de estratégias, né, pensar nesses recursos, nessas atividades, nessa diversidade. Então, tudo isso, a partir desse estudo de caso que eu realizei com o meu estudante, eu avaliei todas essas questões. Tudo isso vai chegar aonde? No plano de atendimento educacional especializado, né? Pode passar? E aí, como a Elza trouxe para a gente, né? Esse plano, ele não saiu da minha cabeça, nem da cabeça da Elza, é uma documentação pedagógica que está lá na portaria, que cada estudante, né, atendido, ele deverá ser elaborado um plano para ele, pensando em todas essas questões, das barreiras, né, o que está impedindo esse meu aluno a acessar esse currículo. Então, eu preciso pensar de que forma eu vou trabalhar com esse meu aluno dentro da sala de aula e o que eu preciso. É recurso, né, é recurso de materiais, é recurso humano, né? Então, eu vou pensar em tudo isso, o que vai facilitar esse meu estudante a ter acesso ao currículo e às atividades. Então, lá dentro da portaria, ele fala sobre o atendimento educacional especializado, né? Então, vem falar, né, que cada estudante deverá ser elaborado um plano, né, que constituirá um orientador do atendimento, independente da forma de ofertar. No caso do Saturnino, nesse momento vocês estão sem a sala de recursos, né? Mas aí o que acontece? O AE, ele também é ofertado da forma itinerante. Nesse momento que a gente está fazendo agora, dessa conversa, dessa discussão, né? A escola me sinalizou que precisa de um recurso. O Cefai vai lá dentro da escola, pensar junto com a escola, levar esse recurso que precisa, né? Então, essa conversa, esse atendimento itinerante, né? Então, a gente realiza dessa forma. E qual é a função desse AE? É o quê? Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, que elimine as barreiras, né, que tem nesse processo de escolarização e desenvolvimento dos estudantes, né? Então, a gente vai considerar as suas necessidades, né, e assegurar a participação plena e efetiva desses estudantes nas atividades escolares. Pode passar? Pode falar um pouquinho mais? Plano? E aí, gente, o plano é AE. O plano deve ser discutido e elaborado pela equipe docente e pode ser digitado no menu AE, plano, pelo professor coordenador pedagógico ou APAE. Então, assim, o que acontece, gente? O currículo, né, o currículo que a gente trabalha, ele não é ímpar, ele não é sozinho, ele é feito por um monte de gente. E o nosso currículo é língua portuguesa completando matemática, matemática completando geografia, geografia completando artes. Então, a gente dialoga. Imagina o currículo do AE, se ele não é dialogado mais ainda. Pensando no desenvolvimento global dos estudantes, pensando na adaptação curricular dos estudantes. Lindamente, a Michele vem falando aqui, olha, Elza, a gente tem um aluno autista, e esse aluno autista, ele não escreve, mas ele responde na oralidade. E aí, potencializar dentro do nosso currículo já fala das duplas produtivas, das duplas pares avançados. Então, algum aluno pode registrar para o Gustavo as respostas que o Gustavo dá. O próprio professor. O professor fica muito difícil, porque o professor tem que dar atenção para os 30 da sala. Mas um outro aluno potente pode registrar para o Gustavo. O Gustavo participando da atividade e o aluno que já registra organizando isso, potencializando a habilidade do aluno que já registra e do Gustavo para o Gustavo fazer. Por que o professor faz isso? Porque o professor conhece a turma. Quando a gente pensa nas dificuldades de aprendizagem, dessa participação dos alunos em sala, quando a gente não participa de algo, gente, a gente tende a mesmo se desinteressar pela coisa. O aluno precisa se sentir participante desse projeto também.
o aluno tem uma deficiência. Por que a gente só faz a adaptação dessa questão para esse aluno com essa deficiência? E se a gente trouxer toda a sala para fazer a atividade desse menino com deficiência? Olha quanto ele se sente importante, participante dentro dessa aula, né? Então, o PAE, ele é responsável pelo cadastro dos planos dos estudantes matriculados na sala de recursos, porque o PAE, ele dá conta disso. Não são vocês, os professores, mas a construção desse plano é feita com o olhar dos professores de sala regular, dos professores de sala de recursos, dos professores que atendem essas crianças, dos estagiários que acompanham essas crianças, do coordenador que orienta esses professores. Então, ele é feito dentro dessa coletividade, né? E aí, ainda vem o pai de fora e valida esse planejamento que vocês fizeram, esse olhar que vocês fizeram. Então, assim, é uma construção coletiva, não tem como a gente sair disso, e aí cada um vai fazendo a sua parte e fazendo a sua contribuição. Essas rodas de conversa dentro da sala da escola que vocês promovem, sentar com o professor do ano passado, sentar como que foi feito esse ano, como conversar com a família lá na amnésia, o que o menino gosta, o que o menino não gosta, explorar o que o menino gosta para fazer esse plano do AEE para esse menino, o que o professor trabalha que foi significativo para esse menino, colocar lá as próprias vivências que vocês têm na escola, valorizar dentro do projeto isso. Pode ir mais para frente. Então, e falar nesse sentido, como a escola, nesse momento, está sem esse professor de sala de recursos, né? Quem é que tem que realizar esse plano, tem que pensar no registro dessa documentação? É o professor da sala regular, junto com a coordenação, junto com a sua equipe, né, de todos os especialistas que atendem esse estudante, porque é pensar nesse estudante nesse ambiente. Então, realizar esse registro, né? E aí, esse ano, a gente vem, né, a gente trouxe essa formação, né, eu acredito que vocês participaram, né, conheceram um pouquinho esse registro que vai acontecer dentro do SGP, né, que esse documento precisa estar lá, pensar nesse estudante, né, de todo esse percurso desse estudante. Então, a gente precisa registrar esse documento, né, lá no SGP, né, e para criar esse plano, né, a gente tem que responder 10 campos, detalhando todas as informações importantes sobre os avanços, os objetivos planejados, né, para esse estudante, né? Então, tudo isso acontece aonde? Esse estudo de caso, né? Esse conhecimento, essa conversa com o meu par, né? Com os professores, né? A conversa com a família, dessa observação, né? De todos esses registros desse caminhar desse estudante. Então, pensar nesse estudante e aí pensar nesses avanços, né? Como que eu vou eliminar essas barreiras? Como que eu vou ofertar essas atividades para esse aluno ter acesso, né, plenamente ao currículo, né? E é importante a gente pensar que esse plano, ele não é um documento que eu fiz, pronto, acabou, tá lá, não. A gente tem que estar sempre, né, reavaliando, né, esse bimestre a gente, né, pensou lá pro fulano que a gente precisa organizar uma rotina, ele precisa entender a importância de estar dentro da sala de aula, então a gente vai trazer, né, questões aí de trabalhar a rotina com esse estudante, que agora é o momento da sala de aula, que agora é o momento dele participar, que agora é o momento da sala de leitura, que agora é o momento... Então, eu vou trabalhando essa rotina, e aí, esse bimestre, a gente já conseguiu, né, vencer essa barreira. O estudante compreendeu que ali a sala de aula é o espaço dele, né, que ali ele vai interagir. Opa, então esse, né, objetivo a gente já alcançou. Vamos pensar em outro objetivo, né? O que mais eu preciso pensar, né, para esse estudante ter acesso a esse currículo? Então, eu vou estar sempre, né, nessa reestruturação desse plano, sempre, né, voltando lá, pensando, né, e registrando, né, nesse documento os avanços desse estudante, tá? Então, todas as vezes eu posso revisitar, e aí a coordenação pedagógica junto com vocês vão pensando lá, a gente, né, fez esse plano no terceiro bimestre, vamos reavaliar, vamos ver se está tudo ok, precisamos, né, pensar novamente, não deu certo isso que a gente planejou, então vamos pensar novamente, né, então vamos estar sempre revisitando esse documento.
É isso mesmo, esse documento ele não é absoluto, né? Não é só isso, não. Ele, essa flexibilização mesmo, essa possibilidade da gente estar readequando, ajustando, pensando sobre isso, refletindo sobre isso a todo tempo com os nossos alunos. E sempre se valendo da modalidade, né? Eu posso passar o vídeo, eu posso fazer o texto, eu posso falar na oralidade. Então, eu tenho N possibilidades de linguagens para conversar com esses alunos, porque vamos alcançar os vários estilos, as várias personalidades de maneira diferente, né? Tem aluno que a gente ouvindo aprende, aluno não, todos, né? Todos nós. Então, ouvindo, aprende melhor, vendo, aprende melhor, tocando, é melhor, quem é o sinestésico, quem é o visual, quem é o auditivo, e isso conta muito, né, gente? Para a gente pensar nas nossas aulas, para a gente poder potencializar os nossos estudantes. Pode passar? E aí a gente traz aqui como referência, né, dos documentos que a gente traz todas essas informações, que é o decreto, a portaria, a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o currículo da cidade, né? Então a gente trouxe aqui esse momento mesmo de reflexão, de pensar junto com vocês, trazer um pouquinho desse conhecimento, como que é esse atendimento, né? Assim, vocês levantaram algumas questões da sala de recursos, né? A escola está se movimentando, né, para buscar esse profissional, né? A gente está tentando, infelizmente, por conta né, dessa dificuldade de designação, que precisa ter alguém dentro da escola para assumir o lugar dessa professora que está interessada. Então, assim, a gente pede até, né, Jefferson, assim, o auxílio de vocês. Conhece alguém que está aí na rede, que tem interesse de ficar com uma sala, para a professora vir assumir a sala de recursos aí do Saturnino, né? Então, a gente tem essa possibilidade, né? A professora já foi eleita aí, só estamos aguardando essa questão da anuência, né? Então, essa professora vem para quê? É ela que é a responsável pelo atendimento dos estudantes? Não, ela vem para potencializar o trabalho de vocês, né? Trazer essa discussão, trazer as possibilidades junto com vocês, pensar junto com vocês no atendimento desses estudantes, né? Ela faz esse atendimento fora, no contraturno, sim, mas o trabalho dela vem para quê? Para potencializar esse atendimento dentro da sala regular, né? E aí, muitas vezes, a gente vê também, né, foi levantada aqui a questão da dificuldade de aprendizagem, né? Então, esses estudantes, eles também podem, né, participar dos projetos da escola, né, o projeto PAP, que faz toda a diferença dentro da escola, que vai auxiliar esses estudantes na alfabetização. É esse trabalho articulado mesmo no grupo escolar, né, para atendimento dos estudantes. E aí a gente queria abrir, se vocês querem perguntar alguma coisa, se vocês querem compartilhar alguma coisa, ouvir vocês também. A gente pede desculpa de ser assim tão rápido, mas é porque é o horário mesmo que a gente tem, essa conversa mesmo, e aí a gente quer ouvir vocês, né? Em que a gente pode ajudar, o que a gente pode somar aí com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Se ninguém quer falar nada, Jefferson, a gente quer passar a palavra para você, para fazer suas considerações. Uhum. Acho que o Jefferson caiu, né, pessoal? Vamos aguardar ele retornar. E assim, né, esse foi o primeiro momento, assim, da gente estar discutindo, refletindo junto com vocês, apresentando um pouquinho do trabalho do Cefai, né, estamos aqui à disposição,
né? A gente surgiu algumas dúvidas, Nádia e Elza. Vocês poderiam trazer esse tema para a gente, né? Conversem com o Jefferson, com a Débora, né? Para a gente estar trazendo para vocês, né? Esses assuntos, essa formação, discutir os temas, né? Esclarecer algumas questões. Então, nós estamos aqui nesse apoio mesmo a vocês, né? Não se sintam sós. Né? A gente está aqui apoiando e acompanhando vocês também, professores, tá bom? A Maria Luzinete levantou a mão, pode falar, Maria. Tá me ouvindo? Sim. É que eu estou indo para a escola, eu tinha umas coisas para falar que eu gostaria de falar, né? Mas eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos, Maria, pode falar. Ai, tá, peraí. Eu tô a caminho da escola e aí às vezes a internet falha um pouco, né? Eu quero falar para você o seguinte, que nós tivemos a última professora que estava conosco na escola, foi maravilhosa. A diferença que ela fez quando ela trabalhava com as crianças que participavam lá na sala, né? As crianças com necessidades, o quanto foi prazeroso, delicioso ver os trabalhos que as crianças faziam com ela. Que a diferença é enorme. Tá me ouvindo? Sim, professora, pode falar. Estamos ouvindo, sim, da felicidade do trabalho da professora anterior lá, que era muito prazeroso e que faz toda a diferença. Oi. Isso. Pode falar. Isso. Agora, tá ouvindo agora? Tá. E eu quero relatar aqui para você de um aluno, o João, eu acho que ele é do 7º C, que lá no Clécio, eu passo as atividades, sou professora de educação física, tá? A Luzinete. E eu, enquanto estava só em aula remota, eu passava vídeo para eles assistirem, e era vídeo sobre esporte. E aí, um certo dia, quando eu estava corrigindo as atividades, eis que eu vi que tinha algum vídeo gravado, né? E a mãe dele colocou ele, foi muito emocionante, chegou a ser emocionante. Ele narrando para mim tudo o que acontecia lá naquele esporte, que era esporte de invasão. E eu fiquei assim, impressionada de ver, era com tanta dificuldade. Eu vou ser sincera, né? Eu até preciso voltar a falar com a mãe dele. Eu não lembro qual é a deficiência dele, né? Mas o quanto foi legal ver, e você falou... Oi, amor. Peraí. Sem trabalhar. Outra foto. Desculpa. Então, tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Desculpa, Sim. tá? É que uma professora me parou. Então, e quando ele narrava, né, tudo que ele estava entendendo daquele vídeo, eu falei, eu não acredito que é o João, meu Deus. E eu sabia que era ele que estava ali falando, né? Então, e exatamente, eu acho que as crianças, né, que têm essas dificuldades, porque infelizmente, né, eles não vão aprender igual aos outros, eles têm limites, né, são limitados, mas eles também precisam estar nas nossas aulas e pelo menos entender algo de cada disciplina, né. Quando nós voltamos agora, quando eu voltei, né, porque eu demorei um pouquinho, porque eu tenho diabetes, já fiz meu 60, então eu demorei um pouquinho mais para voltar, voltei em julho. E nessa volta eu vi o quanto esses alunos estão com dificuldades. Esses só não, né? Todos eles estão. O quanto eles perderam muito, muito mesmo, sem estar indo para a escola. E que tá muito difícil para a gente, né?
para nós. Eu falo para eles que, se Deus quiser, né, próximo ano, a gente vai estar desde o início do ano, que o trabalho, eu acredito, vai ser bem diferente, porque esse ano eles estão lá principalmente para recuperar as aprendizagens dele, que são imensas, né? Vai desde a escrita para o entendimento deles. E eu espero, né, peço a Deus que em breve essa professora, que a gente tanto precisa dela, que ela é 1000 vezes mais do que a professora que consegue ir para a sala de recursos e fazer o trabalho. Me desculpa eu ter esquecido o nome da professora. Foi um trabalho, assim, excelente que ela fez com as crianças. Ela fez a demonstração dos trabalhinhos deles, e eu sempre passava pela sala e via ela trabalhando com eles, né? Todas as escolas deveriam ter. Porque ficar com eles somente em sala de aula é muito difícil para nós, né? Que temos que ensinar os demais, né? E são muitos. Eu sei que eles, graças a Deus, não são a minoria, mas uma minoria que necessita de muita atenção, né? De uma atenção especial. E muitas vezes a gente fica frustrado por não ter condições de dar esse atendimento a eles, né? Tá bom? Era isso que eu queria falar.